Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: ele se hospedara em casa de um pecador, de um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Querido Pai Celestial, nós te louvamos por esse domingo. Está sendo um domingo muito precioso. Nós já acordamos, já estivemos aqui entregando as primícias do dia para o Senhor, com um número de pessoas, mesmo com aquela garoa. Tivemos aqui o povo adorando ao Senhor às 10 horas da manhã. E temos agora o privilégio de realizar o segundo culto, que culminará com o batismo hoje. E batismo para nós, ó Deus, é um dos momentos mais felizes da igreja. Porque quando alguém se batiza, é como se estivesse gerando filhos, e é isso que está acontecendo. Filhos e filhas nascendo no reino. Obrigado pela salvação de vidas. Obrigado pelo terceiro batismo que realizamos esse ano. Obrigado a Deus pelo que o Senhor está fazendo nessa igreja, na vida dos nossos irmãos, na vida do nosso povo, e pelo que o Senhor está fazendo no Brasil e no mundo, através do Evangelho, onde pastores e pastoras, igrejas sérias estão pregando a Tua palavra com dignidade, com respeito, com temor do Senhor. Então agora Deus fala conosco mais uma vez, como falastes hoje pela manhã. Fala ao nosso coração, trazendo a palavra rema, a palavra revelada, a palavra pura, trazendo a Deus a palavra que edifica, que consola, que confronta também, mas que conforta, que alimenta e que nos prepara para mais uma semana que está começando. Deus, hoje o tema é salvação. Nós estamos no mês quadrangular, o mês onde nós falamos das doutrinas da Igreja do Evangelho Quadrangular. Jesus Cristo salva, hoje é a primeira noite disso. Domingo que vem, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. No terceiro domingo, Jesus cura. E no quarto domingo encerraremos o mês falando sobre a volta de Jesus. Então esse é o Evangelho Quadrangular. Trata conosco, ó Deus. Abençoa quem está nos visitando, quem está, Senhor, nos dando alegria de estar presente nessa noite. Que todos sejam movidos, como já estão sendo desde da abertura desse culto, pelo louvor, pelas orações, por essas canções que adoramos ao Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus e todos digam amém. Amados, antes de pregar sobre essa história, muita gente não imagina por que a nossa igreja se chama Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, no mês de novembro, a gente aproveita para falar um pouco sobre a origem da nossa igreja. E quero mostrar para vocês a foto da nossa fundadora, pastora Aimee Semp McPherson. Ela iniciou a nossa igreja em Los Angeles, na Califórnia. Eu e a pastora Solange tivemos o privilégio, acho que nós temos lá não só a foto dela, mas temos depois uma foto também da nossa igreja, do Angelus Temple, lá em Los Angeles. E eu queria que vocês dessem uma olhada. Acho que eles estão procurando lá. De manhã nós já mostramos. Por que eu estou mostrando essa foto? Deus já levou nossa irmã Aimee há alguns anos, né? Mas essa mulher começou a igreja no ano de 1923. Irmãos, hoje ainda, em algumas denominações, a mulher não pode pregar. Ela não pode usar o altar. Ela tem que ouvir calada e, no máximo, ela ser uma conselheira, uma discipuladora. Porque eles entendem que mulher não deve ser pastora. Agora, imagine o que essa mulher passou
Alguém podia dar um jeito de pôr para minha foto aí, por favor? Imagina o que essa irmã passou numa data como essa, em 1923. Só você entrar no YouTube, tem a história dela lá. Alguns já até assistiram o filme chamado Desaparecimento de Aimee. Pastor Aimee teve um ano que ela foi considerada uma daquelas 100 celebridades dos Estados Unidos. Aliás, ontem estava revendo a história dela, até uma coisa que eu ainda não sabia, muita coisa, né, sobre ela, porque eu nasci na igreja, mas ela trabalhou também com o Charlie Chaplin, não na televisão e não lá nos filmes, mas na igreja mesmo. Ele também participava e ela ajudava ele na igreja, e ele ajudava ela na igreja de alguma maneira, e ela ajudava ele na forma daqueles filmes que ele fazia. Vocês, quem conhece os filmes, Charlie Chaplin. Então essa mulher pega uma cadeira e vai lá para o centro da cidade e fica em pé na cadeira e aponta para o céu. E fica com o dedo apontado, e todos que fizeram teologia sabem, aprenderam isso, né, no nosso seminário. E as pessoas passam por ela e falam: o que é isso? Uma mulher apontando para o céu, e vai juntando gente. Curiosidade, né, irmão? E quando tinha um grupo grande, ela põe a cadeira na costa e sai correndo. Aí criou mais curiosidade, todo mundo correu também, mas ela já tinha preparado um salão e preparado alguns irmãos. Ela falou: a hora que o povo entrar, você fecha a porta. Só abre depois que eu pregar. E foi isso. E essa mulher pregou tão inspiradamente, que ela pega o texto de Ezequiel, depois você vê em casa com calma. Ezequiel capítulo 1, verso 10, onde fala do rosto do homem, o rosto do leão, o rosto do boi e o rosto da águia. E aí, pregando sobre esses rostos, ela diz aqui: Jesus é tipificado como o homem, o Salvador, o rosto do leão, o batizador com o Espírito Santo poderoso, o rugido poderoso. O boi é aquele que leva as nossas cargas, as nossas doenças, as nossas dores. E a águia, o rei que um dia voltará. Quando ela termina de dizer essa frase, surge automaticamente a expressão: esse não é outro evangelho, senão o evangelho quadrangular. Hoje de manhã, pregando aqui, eu estava dizendo para os irmãos assim: irmãos, para pensar sobre isso. Você acha que se nós tivéssemos que escolher um nome para a nossa igreja, nós escolheríamos quadrangular? Porque quem não sabe, não acha assim um nome interessante para a igreja, né? Por exemplo, eu comentei aqui, vamos pensar em nomes bonitos. Igreja, Deus e Amor, eu acho lindo, irmão. Eu acho que o Davi Miranda estava inspiradíssimo. É lindo, irmão. Igreja, Deus e Amor. Outro nome lindo do R.R. Soares: Igreja da Graça de Deus. Irmão, tem coisa mais gostosa que a graça. Aí por que evangélico? Até quando, eu não vou, né, o pessoal que faz o serviço de banco, secretaria, mas quando eu tinha que fazer alguma coisa de banco da igreja, o rapaz do banco dizia assim: esse boleto aqui, o que é quadrangular? Agora, por outro lado, foi bom, porque o que eu preguei do evangelho encaixa, né? Vai, irmão, quadrangular, Jesus cura, Jesus salva, Jesus cura, batiza, porque as pessoas criam interesse. Então eu disse: é porque a nossa fundadora teve essa visão nesses rostos de Ezequiel. E hoje nós temos esses símbolos aqui, a cruz, ó, é vermelho. Por isso tem muita gente de vermelho aqui. Eu vim com uma camisa vermelha de manhã, não quis repetir agora à noite, porque a mulher não deixa repetir camisa. Já entreguei você também, né? Eu queria ir com a minha camisa. Não pode ir com a minha camisa. O que vão dizer da pastora? Aí eu vim com uma gravata aqui, né? Vermelho, olha que maravilha, quanta gente vermelha. Domingo que vem, nós teremos aqui a pomba, amarelo, a cor amarela, batismo com o Espírito Santo. O amarelo é do ouro, irmão. Quem é cheio do Espírito Santo é rico, irmão. É poderoso. A nossa igreja é uma inspiração enorme. Dá vontade de pregar tudo já, né? Depois vem o azul, né? Vai ter dia aqui que nós vamos vir de azul, no terceiro domingo. Azul é cura divina. E aqui está um cálice. Eu não sei quantos já repararam que lá na farmácia tem um cálice. Só que lá tem um cálice com uma cobrinha jogando, destilando lá o veneno, né? É assim, né, irmã Gê? Então, nós temos o cálice sem isso. Por quê? Porque esse cálice representa a cura divina. E no último domingo é uma coroa representando o rei que voltará. Diga assim: Evangelho quadrangular. Jesus salva.
batiza com o Espírito Santo, cura e um dia voltará. Muito bem, se quiser saber mais sobre a Aimee, entra lá, fica sabendo um pouco da história da nossa fundadora. E aqui no Brasil, foi pastor Harold Williams, que chegou em 1951, nossa primeira igreja foi em São João da Boa Vista, e 5 anos depois que chegou lá, chegou aqui em Itapetininga. Nós já estamos aqui há 73 anos no Brasil, estamos aqui há 68 anos em Itapetininga. Começou numa tenda, aqui numa rua, fugiu o nome da rua agora, alguém mais antigo deve lembrar. Capitão José Leme, eu acho. Numa tenda, a nossa igreja ela teve muita história nas tendas, começou com as tendas. Queridos, aqui nós temos o encontro de um homem com Jesus. Zaqueu. Tem muitos encontros na Bíblia. A Bíblia fala de muitos encontros. Mas aqui, nós temos um encontro muito especial. Se agora eu chamasse a sua atenção para você pensar sobre o encontro, você conseguiria pensar no encontro mais famoso que você teve? Quem sabe alguém diz assim, para mim foi encontrar aquele ídolo do futebol, aquele jogador que eu admiro do meu time e que um dia encontrei em São Paulo, ou quem sabe seja alguém fora do país, encontrou num aeroporto, pôde pedir um autógrafo. Outros poderiam dizer, é um ator famoso que eu sempre admirei, uma atriz, um cantor. Alguém pode dizer, não, é uma pessoa de fama na área da política, na área empresarial, e isso marcou minha vida. Quantas pessoas tiveram encontros marcantes na vida? Mas o maior encontro que Zaqueu teve foi o encontro com Jesus. Porque nessa história aqui, irmão, aqui está um homem famoso, porque ele era famoso, ele era um chefe, não era só um publicano, ele era líder deles. É um homem rico, é um homem que provavelmente quando tinha eventos, ele era um dos que falava, ou pelo menos era apresentado. Porém, era um homem vazio. Era um homem triste. Como que a gente define isso? Porque havia no coração desse homem o desejo de ver Jesus. Tanto é que o texto diz aqui, ele correu para a árvore porque ele queria ver Jesus. Irmãos, tem muita gente, irmão, vivendo aí de aparência. Ela tem recursos, ela tem até uma fama, um nome, mas a vida é uma tristeza só. O dia a dia existe um vazio, existe um buraco que não consegue ser preenchido. E aí a pessoa viaja, e viajar é uma bênção. Eu amo viajar, se eu pudesse viajaria mais. Ela vai em lindos eventos, ela consegue fazer passeios marcantes, mas aquele lugar do coração dela não preenche. Alguns, por causa disso, vão preencher com bebida, com jogatina, com sexo ilícito, com drogas e tantas outras coisas mais. Só que quando está sozinho e deitado na cama, aquela tristeza volta, aquele vazio volta. Existe um lugar no coração do ser humano, do homem e da mulher, que só Jesus pode preencher. Não tem nada, o homem tenta preencher com tantas coisas, mas não consegue preencher, porque esse lugar é de Deus, esse lugar é de Jesus, não tem como preencher. Eu já ouvi alguns pregadores falar que Zaqueu era um homem orgulhoso e arrogante, mas eu acho que orgulho e arrogância não combina muito quando você pensa que esse homem, ele sobe de uma árvore. Irmãos, imagine, famoso, rico, nome na cidade, e vai subir numa árvore. Eu e você subiríamos numa árvore hoje para ver alguém? Mesmo sendo Jesus, quem sabe até a gente pensar que subiria, né? Mas para um homem que tem uma fama como essa, que é conhecido desse jeito, embora não era amado. Se tem alguém que não devia ser amado, era Zaqueu, porque Zaqueu era um judeu que cobrava imposto dos judeus.
trabalhava para Roma, trabalhava para César. E por isso, até hoje, as pessoas não gostam de pagar imposto. Imagina na época de Zaqueu que ia buscar imposto lá na casa. Mas esse homem sobe numa árvore. O desejo, a vontade de ver Jesus era tanto que ele dá um jeito para ver Jesus. Ele era de pequena estatura, era um homem baixo, a multidão atrapalhando, então ele sobe numa árvore. E ali, ele não está preocupado com o que vão dizer. É interessante porque, às vezes, você já deve ter tido experiência, convida pessoas, olha, está tendo um culto especial na nossa igreja, nós estamos recebendo lá um convidado, seja um pastor, um cantor, então, olha, é um dia de batismo, vai batizar minha filha, meu parente, ou, enfim, um culto comum, normal. Glória a Deus, né? Acho que é o Zaqueu que está ligando, né? Aí você convida a pessoa e ela diz assim, eu até gostaria de ir, mas eu sou muito conhecido. Eu conheço gente que fala assim, sou muito conhecido, e se eu for lá, tem amigos lá que vão me reconhecer, vão dizer, está mudando de religião, meu avô foi de tal religião, minha avó foi sempre daquela religião, meus pais, o que vão dizer? Zaqueu ignora qualquer tipo de comentário. Zaqueu não quer saber o que vão dizer. Zaqueu quer dizer, o que Zaqueu quer é subir na árvore. O que Zaqueu quer é ver Jesus. Irmãos, quando uma pessoa quer ter Jesus, quer receber Jesus, quer andar com Jesus, ela não se importa com o que dizem, não. Deixa eu falar o que quiser. Não, o importante é você ter convicção daquilo que está fazendo. E aí ele sobe nessa árvore. Essa minha versão aqui chama essa árvore de sicômoro. Esse sicômoro, eu e o pastor Jairo, e tem mais irmãos aqui, nós tivemos um grupo agora, ano passado, retrasado lá em Israel, já estamos com outro grupo pronto para viajar, só estamos esperando parar a guerra, mas numa dessas viagens, nessa última agora que fizemos, nós fizemos algumas já, nós fomos lá, em Jericó, porque essa árvore é em Jericó. E lógico que não acredito que seja a mesma árvore, mas está lá, na entrada de Jericó, como símbolo desse momento. E cada lugar que a gente passa, nós vamos junto com os pastores, e cada pastor dá uma palavra, né? E lá tinha um pastor para falar sobre Zaqueu e sobre a árvore. Mas antes, o nosso guia, o Isaac, que é lá da Terra Santa, ele falou algo assim que beijou com a gente, né, filho? Ele disse assim que o sicômoro, ele vem de uma origem da palavra hebraica, shikmah. A palavra shikmah, ela está ligada à seguinte situação, reparar. Então, o sicômoro era uma árvore que se auto-reparava. Aí você começa a ver, como é que pode, né? Você vai dizer assim, é coincidência que Zaqueu subiu, o Zaqueu não podia ter subido numa tamareira, numa outra árvore, mas ele subiu no sicômoro. E essa árvore, ela quer dizer reparar. O que acontece quando Zaqueu recebe Jesus e está lá na casa, de repente ele se coloca de pé e diz assim, de hoje em diante eu vou mudar de vida. Quem eu roubei, quem eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. O que está acontecendo? Está acontecendo uma reparação. Irmão, irmã, não tem como uma pessoa servir Jesus sem reparar a vida. Hoje, irmãos, o evangelho está muito fácil. Está o evangelho das facilidades. Sábado vai para o baile, domingo vem para a igreja. Sai da igreja, vai para lugares onde não devia. E continua. E se sente dentro do evangelho. Mas o evangelho não é assim. O evangelho é reparação. Levante a mão direita e diga assim, quando Jesus entra na nossa vida, nós reparamos o que precisa ser reparado. É o evangelho da reparação. É o evangelho de mudança de vida. É o evangelho que vai transformando. É lógico, irmãos. Presta bem atenção. Nós tivemos discipulado com esse pessoal aqui, pastor Jairo,
Quero agradecer os pastores, viu? Cada um de vocês, pastores e pastoras, que nos ajudaram discipulando esses irmãos. Passamos aqui 2 sextas-feiras com a média de, acho que 4, 5, 6 matérias, né? Orientando, discipulando. Então, eles estão nascendo no berço. Lógico que vão ter vida de criança, né, irmão? Eu não posso exigir, por isso que nós temos que tomar cuidado. Você não pode exigir de um irmão que ele tenha uma mudança transformadora do dia para a noite. Ele até pode ser mudado, porque ele é mudado por Jesus. Então escute isso, diga comigo assim, conversão é imediato. Salvação é imediato. Diga assim, quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, ela é salva. Mas a santificação, purificação, é gradativo. Você não vira santo do dia para a noite. Agora, precisa haver uma... Então, eu já contei muitas vezes isso aqui. Eu e a pastora, nós fazemos visitas e visitamos um casal. Estavam começando na igreja e na época eu lembro que nós tínhamos culto sábado e domingo. Logo que nós chegamos aqui, era diferente os cultos. E aí ele disse para nós na mesa do café, sem a gente perguntar nada. Pastor, aqui em casa é assim, eu e ela, sábado nós vamos no bailão. Domingo nós estamos lá na igreja, firme. Tudo bem, né? Chegando para Jesus. Tal, e nós não falamos nada, nós estávamos fazendo visita normal. E eu falei, pastor, mas nós vamos parar com isso. Isso está nos incomodando. Irmão, se nós não somos incomodados pelo pecado, alguma coisa está errada. O pecado tem que incomodar a gente, irmão. Aí, para melhorar, sabe o que ele falou? Ele tem um estacionamento aí, ele vendia veículos, e ele disse assim, pastor, chega um carro aqui, rajando, né? A turma sabe, queimando óleo, aquele negócio batendo. Aí ele falou assim, fazia umas troquinhas de anéis aí, trocava, e vendia com motor zerinho, ganhava um dinheirão, pastor. Não consigo fazer mais isso ali. Eu falei, pastor do céu, o cara chega para comprar, eu falo, seguinte, meu filho, esse carro aí está com o motor rajando. Está um vendedor fazendo um negócio desse, irmão? Dono de agência? Esse carro está com o motor rajando. Vou tirar 1.000, 2.000 reais. Mas eu quero que você saiba que você está saindo com um carro que não é. Irmãos, Deus vai mudando a vida das pessoas. Elas vão ganhando dinheiro com honestidade. Zaqueu disse, eu vou reparar a minha vida. Queridos, em nome de Jesus, nós estamos na noite de salvação. Se por algum motivo, nesse ano todo, você fez muita coisa que não agradou a Deus, repara hoje. Hoje é noite de oportunidade. Ninguém sabe o dia de amanhã, irmão. As pessoas são cheias de saúde. Outro dia tem notícia na televisão que fulano morreu, né? Então, repara a vida hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã. Outra coisa, o único que salva, irmão, não é João, não é Maria, não é José, não é a igreja do Evangelho Quadrangular e nenhuma igreja. Quem salva é Jesus. Tem uma canção antiga do tempo do Luiz Henrique, que dizia assim, quem salva é Jesus e ninguém mais. Outro Salvador podes procurar jamais. Tem uns crentes antigos aí, ó. A velha arada canta comigo, né? Porque é isso, irmãos, olha o que está escrito em Atos 4,12. Por que o telão está apagado? Não tem como deixar ele aceso, não? Vamos pôr Atos 4,12 aqui, vamos lá. Haja luz. É aí o problema, filho? Então eu não sabia, desculpa. Então, vamos pega pela Bíblia aí, Atos 4,12. Nós vimos ver pelo telão. Eu vou ler para vocês aqui. É muito conhecido, mas vamos ler esse texto. Atos 4,12, ele diz assim, 4,12. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Diga comigo assim, em nenhum outro há salvação,
Só em Jesus, irmão. Porque por isso que ele é, como disse a pastora Vânia, ele é o único caminho, única verdade e única vida. Então não há salvação em outro. Outra coisa, a nossa salvação é pela graça. Dá uma olhada em Efésios, muito conhecido também, Efésios 2, 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, é muito bom fazer obras. Quarta-feira da semana que vem, nós temos 3 Santas Ceias aqui para atender todo mundo, né? Nós temos ceia domingo de manhã, Santa Ceia à noite, Santa Ceia na quarta-feira, para quem não pode vir no domingo. Só que na ceia da quarta-feira, a hora que você está saindo aqui, você encontra um monte de pessoas saindo com cestas básicas. 30 a 50 famílias, a média nossa aqui. É muito bom fazer obras. É muito bom ajudar alguém que não tem, às vezes, um arroz para colocar na panela. E essa igreja tem feito isso com maestria. Eu quero agradecer cada um de vocês pela contribuição. Agora, as obras não salvam. Agora, quem é salvo faz boas obras. Então, as obras não salvam, mas se é salvo, você pratica as obras. A salvação mostra que você tem coisas importantes para fazer na vida como salvo. Eu estava vendo a história de um mineiro, essa semana, não mineiro de carvão, não mineiro de Minas, mineiro de carvão, mineiro de carvoaria. E esse senhor, ele foi um homem muito ruim e muito problemático. Além de ruim para a família, era um homem que vivia na bebida, mulherengo, enfim, briguento, tudo aquilo que se pensa que não prestava, esse homem vivia. E ele levou essa vida por um tempo, mas um dia Jesus entrou no coração dele, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador e ele mudou de vida. E aí começaram as zombarias. Estava falando para eles aqui, e os irmãos ensinando, porque depois que você decide por Jesus, começam pessoas a zombar, chamar você de crentinho. Eu sofri muito nisso. Antes do pastorado, cuidava de empresas. O Issal, meu último patrão lá, né, Issal? Trabalhei na empresa dele, da irmã Jacira, mas não no caso deles, mas em outras empresas, eu sofria muito com esse negócio de... Eles chegavam das arruaças dele de final de semana, dos bailes, das festas, toda aquela orgia, e zombavam porque a minha história era a história do culto da noite. E assim foi com esse homem, com esse mineiro do carvão. E um dia, ele foi tomar água, alguma coisa assim, eles brincaram com ele e falaram: você virou crente agora? Faz o seguinte, faz essa água virar vinho, você acredita? Começaram a zombar: você acredita que a água vira vinho? E ele diz assim: olha, se a água virou vinho ou não, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: em casa, a pinga virou comida na mesa. Em casa, a cachaça virou uma compra mensal. Em casa, o que Jesus fez é que hoje minha esposa é feliz comigo. Os meus filhos me respeitam. Jesus muda a vida do homem. Irmão, preste bem atenção. Toda pessoa salva, ela vive melhor. Isso aqui não é para dizer que nós somos melhores, nós vivemos melhor. Uma pessoa salva que está aqui hoje pode estar enfrentando, por exemplo, um problema financeiro. E está aqui orando: Deus, me ajuda a resolver isso. Uma pessoa não salva, enfrentando o mesmo problema, amanhã pode pôr uma corda no pescoço. Uma pessoa salva, que está enfrentando um problema no casamento, está aqui hoje dizendo: Senhor, muda o coração do meu marido. Transforma o coração da minha esposa. Abençoa meus filhos. Uma pessoa não salva está nesse momento enchendo a cara num boteco. A salvação muda as pessoas. Podem zombar de nós lá fora, podem nos criticar, mas o salvo é um homem e uma mulher que toma decisões mais acertadas. E a luta dele passa, porque ele sabe com quem ele está caminhando.
São momentos difíceis, às vezes, que todos nós passamos, mas essa pessoa, ela vive bem, porque ela diz, agora Jesus está na minha vida. Eu não sei por que Ele está permitindo essa batalha, mas uma coisa eu sei, Ele está comigo. Jesus estando ao nosso lado. Ah, nós lembrando aqui, né? Jesus estando ao meu lado, nada me acontecerá. Ainda que eu seja, a vitória é certa, Ele me dará. Essa é do tempo do Bego, o Bego está cantando. Mesmo que eu corra perigo, medo eu não tenho, não. Jesus é o meu grande amigo, Ele está bem vivo no meu coração. Zaqueu ouviu a palavra, recebeu Jesus e aproveitou a oportunidade. Eu não sou de fazer apelo. Todos que me conhecem nesses 23 anos aqui, pastoreando essa igreja, sabem disso. Mas eu quero fazer um apelo hoje. Mas também não quero que ninguém venha à frente, não tenho interesse de constranger você nesse sentido, que às vezes você quer, mas... Então eu queria que todos nós fechássemos os nossos olhos agora. E aí onde você está, se você ainda não decidiu por Jesus como Senhor da sua vida, faça isso agora. Hoje você está tendo a oportunidade da sua vida. Zaqueu teve uma oportunidade e aproveitou. Levou Jesus para a casa dele. Irmãos, uma das frases dessa história aqui, é uma das frases lindas quando Jesus diz isso. Jesus usa a seguinte frase: hoje veio salvação para esta casa. Se você não se sente salvo, se os teus pecados estão te incomodando, abre o coração para Jesus hoje, porque Ele vai lavar os seus pecados, purificar no sangue que foi derramado no Calvário. Se confessarmos os nossos pecados, diz João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Coloque a mão no seu coração e faça essa oração comigo, mesmo que você não ore alto. Ore aí e diga assim: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Entra na minha vida, muda a minha história. Escreve o meu nome no livro da vida, pois em Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10, está escrito que se com a boca eu confessar a Jesus e no meu coração eu crer que Deus o ressuscitou dos mortos, eu estou salvo. Eu recebo a salvação em Jesus nessa noite para a tua glória. Amém.